Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez é com alegria que eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e nós vamos ler do verso 5 até o verso 12. 1 Coríntios 16, 5 ao 12. Estamos caminhando para o final desta série de exposições na carta de Paulo aos Coríntios. Já foram mais de 40 exposições. Se você perdeu algumas das exposições anteriores, você pode ir no canal da nossa igreja e ver a playlist lá com a série na Carta aos Coríntios. Para aqueles que estão em casa, principalmente, é importante fazer essa observação. Nós utilizamos nesta série, exclusivamente nesta série, a versão King James atualizada. Então, a versão padrão da nossa igreja, praxe da nossa igreja, é a ARA, Almeida, revista e atualizada. Mas nesta série, nós estamos utilizando a King James, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 16, 5 ao 12. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Porquanto, desta vez, não vos quero ver apenas de passagem. Pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir agora de modo algum. Irá, porém, assim que tiver uma boa oportunidade. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, fale o nosso coração, que de fato saiamos daqui conscientes de que Deus falou com cada um de nós de uma maneira toda especial. Pai querido, estamos diante da Tua palavra, e quem somos nós para ministrarmos a Tua palavra? Somos pó e cinza, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do discernimento e da iluminação do Teu Espírito Santo, para que possa compreender, interpretar, apreender aquilo que a Tua palavra nos ensina. Ó Pai, que este Espírito maravilhoso do Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo, agora possa trazer luz ao nosso coração, discernimento, intrepidez à nossa alma, para que nós possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, com o Teu povo, aqueles que se encontram aqui no templo, aqueles que estão sendo alcançados com esta transmissão, que o Teu Espírito trate conosco individualmente
É em Cristo que nós oramos e desde já te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. O tema da mensagem nesta manhã é Diário de bordo do apóstolo Paulo. Diário de bordo do apóstolo Paulo. Esta é a penúltima mensagem desta série que estamos ministrando na carta aos Coríntios. Com certeza, aqueles que vêm acompanhando a série desde o início têm notado a importância, a relevância desta carta para a vida da igreja nos dias atuais. Eu tenho sido desafiado, encorajado, animado com a leitura, com a exposição desta carta tão preciosa. Pois nesta carta, Paulo tratou de assuntos importantíssimos para a vida da igreja. Paulo tratou sobre unidade, Paulo tratou sobre disciplina, Paulo tratou sobre a maneira como eu devo lidar com os meus irmãos. Paulo tratou aqui sobre família, casamento, divórcio, novo casamento, viuvez, celibato. Paulo tratou aqui sobre culto, sobre dons, sobre tantos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da igreja, à vida da igreja. E agora nós estamos caminhando para o fim. E no capítulo 16, Paulo abriu este capítulo, que é o último capítulo da carta, falando sobre dinheiro, falando sobre a mordomia do nosso dinheiro, como é que nós devemos lidar com o dinheiro, sobretudo investindo na obra de Deus, investindo na vida dos santos que enfrentam necessidades. Mas aí, se nós olharmos o capítulo com mais vagar, nós vamos ver que Paulo está tratando aqui da mordomia do dinheiro, do tempo e dos nossos relacionamentos. Versículo 1 ao versículo 4, Paulo falou como é que nós devemos lidar com o dinheiro. Versículo 5 até o 12, necessariamente Paulo está falando como é que nós lidamos com o tempo, como é que nós planejamos a nossa vida. E do verso 13 até o verso 24, é claro que nos versos anteriores ele toca nesse ponto, mas ele vai tratar de forma muito clara como é que a igreja lida com os relacionamentos, as relações humanas no contexto da casa do Senhor. E aqui Paulo está revelando para nós o seu diário de bordo. O registro das suas viagens, do seu plano de viagem, o registro daquilo que ele intenta fazer, daquilo que ele deseja realizar. E confesso aos irmãos, quando eu li a primeira vez esse texto, eu fiquei pensando, o que eu vou tirar daqui? Quais são as lições? O que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Paulo está relatando aqui os seus planos de viagem. É o seu diário de bordo. Mas o que eu tenho a ver com o diário de Paulo? O que eu tenho a ver com os planos de viagem de Paulo? O que isso implica na minha vida hoje? E é claro, meus irmãos, que como o texto é inspirado por Deus, é inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos sim tirar lições para a nossa vida. Ele não está aqui por acaso. Paulo não está aqui simplesmente escrevendo um texto para vender livros. Não, Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, tratando de uma realidade específica da igreja de Corinto e que tem sim implicações e aplicabilidade para a nossa vida. Então nós vamos olhar esse diário de bordo do apóstolo Paulo, nós vamos olhar para esse texto, para esse ponto aqui do capítulo 16, este parágrafo, e esperamos em Deus que nós possamos sair daqui nesta manhã com as lições que o Espírito Santo vai colocar no nosso coração, para que a gente possa colocar em prática
na nossa vida. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é para os versos 5 a 7. Olha como é que Paulo fala aqui, versos 5 a 7, onde Paulo trata especificamente do seu plano. Ele está revelando o seu diário de bordo para aquela igreja. Depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Porquanto, desta vez, não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Veja, meus irmãos, que coisa interessante. Nessa carta, como eu disse, Paulo tratou de muitos assuntos e tem momento aqui na carta que a temperatura subiu. Mas Paulo, ele não quer ficar pura e simplesmente por carta, no que diz respeito àquela igreja. Ele quer ir à igreja, ele quer visitar a igreja, ele quer tratar com esses irmãos cara a cara. Muitos diziam que Paulo era muito bom de carta. Paulo era bravo quando ele estava escrevendo. Mas, e pessoalmente? E se ele viesse pessoalmente? Será que ele iria ser do mesmo jeito? Então, Paulo, para tirar qualquer tipo de imagem nesse sentido, ele diz, olha, eu estou tratando com vocês esses assuntos que são difíceis, pesados, polêmicos até, por carta, mas eu espero ir visitar vocês. Eu espero tratar com vocês cara a cara. Eu não quero ficar simplesmente mandando uma carta, ou mandando um recado, ou tratando a coisa de longe. Eu quero estar com vocês. E eu estou planejando isso. Eu quero ir à igreja tratar pessoalmente com vocês. E por que é importante destacar isso aqui? Se você leu a carta com cuidado e você acompanhou a série, você vai ver que a relação de Paulo com essa igreja não está boa. Tinha gente que não aceitava a liderança de Paulo, que questionava o apostolado de Paulo. Tinha gente que não admitia que Paulo pudesse ser tido como uma liderança naquela igreja. E ele vai revelar isso de forma mais clara na segunda carta aos Coríntios. Quando a gente estuda o contexto aqui da igreja de Corinto, nós vemos que essa relação de Paulo com a igreja de Corinto nunca foi boa. Apesar dele ser o plantador, dele ter passado ali muito tempo naquela igreja, mas haviam pessoas ali na igreja que não iam com o apóstolo Paulo. Paulo, então, ele escreve cartas para aquela igreja. Ele já tinha escrito uma carta, se você olha o capítulo 5, verso 9, uma primeira carta. Depois ele escreve essa segunda carta. Se você olha 2 Coríntios, logo nos 2 primeiros capítulos, ele fala de uma terceira carta, que é a carta das lágrimas, que é uma carta severa, que é fruto de um momento específico na vida de Paulo, entre aquilo que ele vai dizer aqui no texto que nós estamos considerando, e o momento lá da igreja de Corinto, por ocasião da segunda carta. E depois dessa carta severa, Paulo escreve aquilo que nós temos no cano como a segunda carta aos Coríntios, que na verdade seria a quarta carta. Mas como a primeira se perdeu, do capítulo 5, verso 9, nós temos essa aqui, que é considerada a 1 Coríntios. Essa carta das lágrimas, ou a carta severa, também se perdeu, e nós só temos a outra carta, que é chamada de 2 Coríntios. Então, Paulo escreveu, no mínimo, 4 cartas para aquela igreja. E ele vai fazer visita àquela igreja. Ele vai estar com aqueles irmãos para mostrar
que ele não trata das coisas somente por carta ou de longe. E aqui, meus irmãos, nós já podemos tirar uma lição preciosa para a nossa vida. Nós precisamos aprender a tratar as coisas olho no olho. Nós não podemos usar de subterfúgios, como, por exemplo, as redes sociais, como, por exemplo, uma carta ou um documento. Nós temos que aprender a tratar as coisas olho no olho. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Agora veja como ele está abrindo o coração para aquela igreja. Porque ele quer tratar olho no olho com a igreja, porque ele ama aquela igreja, porque ele não abre mão da vida daqueles irmãos, porque ele ainda considera aquela igreja uma igreja de Deus. Com todos os problemas que aquela igreja tinha e que foram elencados aqui na carta, Paulo ainda chama aquela igreja de Deus. Por quê? Porque são problemas que não necessariamente dizem respeito a uma heresia, a não ser o capítulo 15, que trata da questão da ressurreição, mas que não era a igreja toda, era um grupo, um pequeno grupo que estava ali defendendo a possibilidade de não haver ressurreição. Mas os demais eram problemas que poderiam ser tratados, curados, resolvidos na igreja. E aí Paulo ama aquela igreja a tal ponto de agora estar abrindo o seu coração, abrindo o seu diário de bordo e dizendo àquela igreja quais são os seus planos. Qual é o plano de Paulo? O que está no coração de Paulo? Ele diz: depois de passar pela Macedônia, por onde eu tenho de atravessar, irei até vós. Provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Porquanto desta vez não vos quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor permitir. Ele está revelando o plano. Qual é o plano? Paulo está em Éfeso, conforme a gente vai ver no texto adiante. E lá de Éfeso, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto e está dizendo: irmãos, eu estou planejando uma viagem. Primeiro eu vou passar pela Macedônia. E depois que eu passar pela Macedônia, eu quero ir até vocês. Mas eu não quero simplesmente passar por aí. Eu não quero simplesmente fazer uma visita relâmpago. Eu quero passar um tempo com vocês. Eu quero dedicar um tempo à igreja. Quem sabe ficar aí durante o inverno. Passar pelo menos uns 3 a 4 meses com vocês, para que a gente possa resolver nossas pendências. E quando a gente lê o texto, meus irmãos, Paulo não só está revelando o seu diário, o seu itinerário, as suas viagens, o seu plano de viagem, porque, por exemplo, ele está em Éfeso, ele está na Ásia Menor, na província da Ásia. Éfeso, na Ásia. Ele quer ir dar uma passada na Macedônia. Então ele vai fazer uma longa viagem, vai passar pela Macedônia para visitar, por exemplo, a igreja de Filipos, a igreja de Tessalônica. Ele quer visitar esses irmãos. E depois que ele for lá para a Macedônia, ele volta, ele desce e vem para a província da Acaia, que Corinto é a capital. Então veja que ele vai fazer uma longa viagem. Ele sai da Ásia, vai para a Macedônia, e da Macedônia ele desce para a Acaia. É o plano de viagem. Só que ele diz: na Macedônia eu vou passar, eu vou fazer uma visita, ver como é que estão as igrejas. Agora, na Acaia, aí em Corinto não. Eu quero ficar um tempo com vocês, eu quero passar um tempo aí, para que a gente possa tratar algumas coisas. Eu fico encantado com isso, e à medida que o texto vai crescendo,
nós vamos vendo isso de forma mais clara. Paulo não abre mão da igreja, Paulo não tem medo de tratar dos problemas pessoalmente com a igreja, e Paulo aqui, ele começa a refletir algumas coisas que também ele precisa mudar. Porque quando a gente lê a carta, um dos problemas daquela igreja com Paulo, se você olha o capítulo 9, por exemplo, é que Paulo, quando esteve ali em Corinto, ele não quis receber salário daquela igreja. Ele viu que aquela igreja era uma igreja que tinha a tendência de endeusar homens, de colocar líderes no pedestal. Então ele tomou uma série de cuidados naquela igreja. Por exemplo, não batizar pessoas, ele só batizou a casa de Estéfana. E dentre esses cuidados, Paulo teve o cuidado de não receber salário daquela igreja, porque ele sabia que se a igreja de Corinto pagasse a ele, pagasse o salário dele, a igreja de Corinto poderia querer exercer uma autoridade muito grande sobre ele. Mas agora, Paulo mudou o tom, porque ele diz aqui, olha, eu quero ir passar um tempo com vocês, e eu vou ficar aí com vocês durante o inverno, e eu quero que vocês cooperem comigo e me ajudem para que eu possa seguir viagem para onde eu possa ir. Ou seja, agora Paulo está disposto a receber ajuda daquela igreja. Ele está, olha como é que diz o texto: provavelmente eu permaneça convosco durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno entre vós, a fim de que possais cooperar comigo para onde quer que eu tenha de ir. Ou seja, Paulo refletiu e ele viu que ele não podia ser tão duro com aquela igreja, mas que aquela igreja poderia sim cooperar com ele no seu ministério. Ele está dando o privilégio à igreja de cooperar, de fazer parte do seu ministério, de investir no seu ministério, nas suas viagens, cobrindo as suas despesas, e ao mesmo tempo ele está quebrando o orgulho lá no seu coração que ele havia colocado anteriormente. Mas, veja como é que o texto continua. Porquanto, desta vez, não quero ver apenas de passagem, pelo contrário, anelo ficar algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Aqui está o ponto, meus irmãos, desse texto, e que deve ser o foco, o fulcro desse texto para que a gente entenda e aplique na nossa vida. Porque quando você lê o texto, o que é que Paulo está fazendo? Planejando. Paulo está dizendo, eu estou em Éfeso, vou sair de Éfeso, vou para Macedônia, da Macedônia vou para Corinto, de Corinto ele iria para Jerusalém. Ele está dizendo, olha, eu vou antes, porque eu quero passar um inverno aí com vocês, porque ele sabia que se ele deixasse para viajar no período do inverno, seria extremamente perigoso. Então ele quer chegar em Corinto para passar o inverno lá. Ele diz, eu estou indo para que vocês cooperem comigo nas viagens que eu tenho de fazer. Só que ele termina essa parte dizendo assim, se o Senhor o permitir. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque nesse diário de bordo do apóstolo Paulo, Paulo vai tratar de um ponto que é fundamental para a nossa vida e que muitas vezes nós esquecemos. Por um lado, o planejar. O planejar pertence a nós. O planejar pertence ao homem. Por outro lado, o executar pertence a Deus. É se o Senhor o permitir. É se o Senhor quiser. Só que nós temos a tendência de ir para os extremos. Ou para o extremo de viver uma vida pura e simplesmente planejada nos mínimos detalhes, sem levar Deus em consideração. E aí você planejou sua vida nos mínimos detalhes. Onde você ia morar, o que você ia fazer, quantos filhos você deveria ter, como deveria ser sua casa, seu casamento. Você planejou
tudo. Você é aquela pessoa meticulosa. Você planeja os seus horários, os segundos. Só que você não leva Deus em consideração. E quando o seu planejamento não sai como você queria, você se revolta até mesmo contra Deus. Por quê? Porque a coisa não saiu do jeito que você queria. O outro extremo é aquela pessoa que vive descansando na soberania de Deus, na vontade de Deus, que Deus vai dirigir minha vida, que Deus vai abrir portas, que Deus vai fazer isso, mas ela não planeja absolutamente nada. Veja como é que é Paulo. Eu estou em Éfeso, vou para Macedônia, vou para Acaia, vou para Jerusalém. Eu estou fazendo aqui os meus planos, meu roteiro. Eu preciso ir antes do inverno, eu não posso viajar no inverno. Paulo não é aquele crente que diz assim, não, se Deus está comigo é vencer ou vencer. Não interessa inverno, não interessa mar bravio, não interessa turbulência. Se o Senhor está comigo, meu irmão, eu vou e o capeta sai da frente. Não, está inverno, mas o Senhor é o dono do mar. Ele vai cuidar de mim. Não, Paulo é prudente, Paulo tem bom senso. Eu tenho que viajar antes do inverno, e quando chegar o inverno, eu já estou em Corinto, passando o inverno lá, porque no inverno não se viaja, as viagens são perigosas. O barco pode afundar. Então ele planeja. Mas por outro lado, ele diz, mas eu vou realizar isso, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser. E se você olhar em todos os versículos que nós lemos aqui, Paulo, ele sempre coloca na condicional. Provavelmente, se der certo, se o Senhor quiser, vocês vão cooperar comigo para que eu siga adiante, mas isso aqui não depende somente de mim, depende de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é que você dirige a sua vida? Como é que é o seu dia, a sua semana, o seu mês? Onde é que você quer estar daqui a 30 anos? Sua vida é planejada? Você é aquela pessoa que pensa no que vai fazer, no que vai realizar? Existe um texto que é muito mal interpretado pela igreja do Senhor ao longo dos séculos. Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, ou os planos do coração, mas do Senhor a resposta certa dos lábios. Aí sabe o que os crentes dizem? Minha vida está nas mãos de Deus. Olha, o homem planeja, mas quem dá a resposta final é Deus. Mas se você olhar, meu irmão, o texto está exatamente dizendo que o planejar pertence a você. E se você não planeja, não culpe Deus pela sua desgraça, pela sua miséria, pela sua pobreza. O próprio livro de Provérbios vai dizer que uma das causas da pobreza na vida do homem é o homem não planejar. É viver a vida deitado numa rede, descansando o dia todo, e não planeja, não trabalha, não corre atrás, não é alguém que vive realmente esse aspecto da vida, que é você correr atrás das coisas. Então diz que a pobreza surpreende ele como um leão. Então, o que o texto de Provérbios está dizendo, e Paulo está trabalhando aqui, é planejar pertence ao homem. É você que tem que planejar, meu irmão. Não é um anjo, não é Deus. O Senhor não vai sentar na sua mesa. É você que tem que planejar a sua casa própria, a sua aposentadoria, a sua viagem, o seu dia a dia, a sua vida. Agora, não esquecer que aquilo ali, a resposta certa vem do Senhor. Se não saiu do jeito que você queria, glorifica a Deus. Você fez sua parte.
Você planejou, você correu atrás, você estudou, você fez o concurso, você levou o currículo, você fez o que deveria fazer. Não saiu como deveria, mas você deu o seu melhor. Então glorifique a Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Agora, se você não planejou, meu irmão, você, desculpa a expressão, você está sendo irresponsável e não venha querer colocar a culpa em Deus. Quando a gente olha, por exemplo, na segunda carta, capítulo 1 e principalmente o capítulo 2, você vai ver que o que Paulo está dizendo aqui, se o Senhor permitir, você vai ver que lá na segunda carta, não saiu como Paulo planejou. Paulo tinha dito, olha, eu vou sair de Éfeso, vou passar na Macedônia, depois vou a Corinto, e daí vocês vão cooperar comigo, vão me ajudar e eu vou seguir viagem. Quando você olha o capítulo 2 de 2 Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto está tendo um problema seríssimo com Paulo, porque estão dizendo que Paulo não tem palavra. E o contexto lá do capítulo 1 e capítulo 2 de 2 Coríntios é que Paulo não conseguiu fazer o que ele está dizendo aqui. Ele não conseguiu ir a Corinto nesse contexto, nesse período. E a igreja disse assim, Paulo está dizendo uma coisa e fazendo outra. Paulo não tem palavra, porque aquela igreja, apesar de Paulo dizer, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor, aquela igreja que já estava inflamada com Paulo, aproveitou essa situação para dizer assim, você disse que vinha e você não veio. Por quê? Se você olha lá o capítulo 2 de 2 Coríntios, nesse íntere aqui do que Paulo está dizendo, que saiu diferente do que ele planejou, Paulo teve que fazer uma visita às pressas à igreja de Corinto, e quando chegou lá, houve um problema seríssimo na igreja, a ponto de Paulo sair de lá às pressas. Paulo quase apanhou na igreja. Alguns entendem por causa daquele rapaz lá do capítulo 6, capítulo 5, que estava em pecado, e tinha um grupo da igreja que era com ele. Então Paulo foi para a igreja, aquela assembleia da igreja, o pau cantou, e Paulo sai de lá, escreve uma carta, e o desejo de Paulo é não pisar mais ali. Eu tomei uma decisão, ele diz no capítulo 2, de não estar mais entre vocês com lágrimas, com sofrimento. E ele escreve essa carta, que é chamada a Carta das Lágrimas, ou a Carta Severa, por causa dessa visita desastrosa que ele fez. E os coríntios vão dizer, ele não cumpriu a palavra, ele disse que ia ficar um tempo e tal, mas olha o que ele está dizendo aqui. Então, meus irmãos, nem sempre as coisas saem do jeito que nós planejamos. Mas nós devemos planejar. Nós devemos pedir a Deus graça, sabedoria, entendimento. Deus lhe deu um cérebro, Deus lhe deu uma mente para você planejar a sua vida. Eu gosto muito de uma frase de Dr. Ben Carson, que ele diz assim, daqui a 5 anos, você será a mesma pessoa, exceto pelos livros que você leu e os amigos que você fez. Eu posso encontrar você daqui a 5 anos, meu irmão, e você vai estar diferente, dependendo desses 2 aspectos na vida. É claro, se Deus permitir, se Deus quiser, a soberania de Deus. Mas o ponto aqui é, em 5 anos, a sua vida pode estar completamente diferente, por causa dos relacionamentos e por causa do conhecimento que você buscou. Se você fez um curso, se você arrumou um emprego, o que você quer fazer, ou como você quer estar daqui a 5 anos. Então Paulo diz, olha, igreja de Corinto, está aqui o meu diário, eu tenho um diário, eu tenho um planejamento, eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei como é que está o meu dia a dia, eu sei aonde eu quero chegar, mas eu submeto tudo isso à vontade soberana de Deus. É se o Senhor permitir, é se Deus quiser, como diz a carta de Tiago,
lá no capítulo 4, Tiago diz, olha, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos à cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucro. Ele diz, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. É se o Senhor quiser. Agora, Paulo primeiro revela esse diário, ele coloca essa questão de levarmos em consideração a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aquilo que pertence a você, é você que deve fazer. Aquilo que pertence a Deus, é o Senhor quem vai fazer. E agora Paulo vai mostrar algo extraordinário para aquela igreja. Porque ele falou do plano de viagem, mas ele agora vai dizer por que ele não vai nesse instante. O que estava acontecendo em Éfeso? O que estava havendo na vida de Paulo que ele não poderia ir agora, de imediato, para Corinto? Olha como é que ele diz. Contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Paulo está dizendo para aquela igreja de Corinto, eu já tenho o meu itinerário, o meu diário de bordo, eu já estou planejando. Eu vou estar com vocês. Eu quero passar o inverno com vocês. Se o Senhor permitir, eu quero estar aí com vocês. Mas, contudo, eu não vou agora, porque eu preciso permanecer em Éfeso até o Pentecostes. Aquela festa maravilhosa, tradicional dos judeus. Ele diz, eu quero ficar até o Pentecostes. Por que Paulo queria ficar em Éfeso? Ele está em Éfeso escrevendo para a igreja de Corinto. Por duas razões que ele coloca aqui, que chamam muito a nossa atenção. Primeiro, contudo, permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora para a pregação do Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu estou em Éfeso. Vocês sabem que eu estou aqui em Éfeso e ele demorou um bom tempo em Éfeso, pelo menos 3 anos. E lá em Éfeso, Deus fez coisas extraordinárias a partir do ministério de Paulo. Leia, por exemplo, o capítulo 19 e 20 de Atos. Diz lá em Atos que a palavra de Deus crescia e se fortalecia em Éfeso, a ponto de toda a província da Ásia ser evangelizada. De Éfeso, Paulo vai plantar igrejas em toda a província da Ásia. Uma porta grande, promissora. Deus está usando o apóstolo Paulo. Deus está abrindo as portas, escancarando as portas para o Evangelho. Igrejas estão sendo plantadas em Éfeso, em Colossos, em Hierápolis, em Laodiceia. Toda a província da Ásia está sendo evangelizada a partir de Éfeso. Deus está fazendo algo extraordinário. Se você olha lá, por exemplo, no texto de Atos, você vai ver que as pessoas se convertiam, traziam os seus livros de magia, traziam aquelas coisas do ocultismo, né? E a ciência e a arqueologia já descobriu que Éfeso era um grande centro de ocultismo, de feitiçaria. As pessoas traziam o montante ali dos livros de feitiçaria, se fosse hoje, eram dólares, milhões de dólares, dos livros que foram queimados. Que obra extraordinária. Imagina aí, um pastor chega numa igreja, e aí ele começa a pregar o Evangelho, e em menos de 3 anos, não só aquela igreja está pipocando, está cheia de gente, como a região, o estado, está sendo evangelizado a partir daquela igreja. Uma porta grande. E aí Paulo diz, eu não posso sair daqui agora porque uma porta grande se me abriu. Mas ele diz, olha como é que o texto diz, contudo permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, mas os inimigos são muitos. Puxa vida. Não era para o relato ficar só no positivo? A Ásia sendo evangelizada,
a palavra do Senhor progredindo, curas, milagres, gente se convertendo. Aí Paulo diz, mas existe muitos adversários, muitos inimigos, existe gente que está se levantando. Leia o capítulo 19 de Atos. Quando a palavra de Deus começou a crescer ali em Éfeso, e aí tinha aqueles vendedores dos nichos da deusa Diana, que estavam perdendo clientes, não estavam conseguindo mais vender os nichos, as imagens da deusa Diana, dos Efésios, e aí eles juntaram lá o sindicato dos santeiros lá, foram para a autoridade romana da cidade, levantaram lá um monte de pessoas, de acusações. O negócio foi feio contra o apóstolo Paulo, porque mexeu no bolso, meu irmão, a coisa complica. A coisa complica. Paulo estava pregando o evangelho, a palavra de Deus estava prosperando, mas à medida que o evangelho foi se expandindo, foi mexendo com gente grande, poderosa, mexeu com a economia da cidade. Veja quando acontece um avivamento. Um verdadeiro avivamento, quando acontece numa cidade, num estado, num país, ele abala todas as estruturas daquela região. É gente se convertendo, é gente abrindo mão do ocultismo, da feitiçaria, da cachaça, da vida promíscua, e isso vai impactar na própria economia daquela região. E aí o sindicato dos santeiros vão se levantar contra Paulo, e se você lembra, Paulo disse assim, eu lutei com feras em Éfeso. Que os estudiosos se dividem, se Paulo chegou a ser preso em Éfeso e colocado numa arena com leões, porque é a expressão que ele utiliza, se isso foi literalmente ele saiu vitorioso, ou se ele está usando uma metáfora para dizer assim, eu lutei com gente perigosíssima em Éfeso, gente que queria tirar minha vida, destruir minha vida, gente que se levantou contra mim. O que o texto está dizendo para mim e você, meu irmão? Está tudo de vento em popa na sua vida? Está tudo dando certo? Você está prosperando? Você está vendo a mão de Deus agindo? Você está vendo as portas se abrindo diante de você? Meu irmão, não relaxe não, porque vem adversários. Vem inimigos. Não relaxe na sua vida espiritual. Lembre-se que você vive numa batalha espiritual constante, sem tréguas. Então está tudo de vento em popa. Por favor, não descanse, não relaxe, porque inimigos vão aparecer, querendo você ou não. Paulo disse, olha, uma porta grande abriu, e se fosse hoje com as lentes, né, da teologia da prosperidade, se Deus abriu uma porta grande, meu irmão, não tem inimigo, não tem nada, pode ir, que é só bênção, meu irmão. Não, uma porta grande se me abriu, promissora, ampla, mas tem muitos adversários, inimigos, gente pronta a tirar a minha própria vida. Mas o ponto aqui, meus irmãos, e eu confesso a vocês que esse texto falou muito no meu coração, e com certeza fala muito ao coração dos pastores, dos presbíteros, da liderança da igreja principalmente. Por quê? Quase todos os comentaristas que eu li desse texto, eles destacam um ponto aqui que é fundamental, sobretudo para a liderança da igreja. Porque o que acontece com nós, os líderes? Quando inimigos se levantam, quando adversários vêm contra você e quando a coisa está complicada, qual é a tendência do líder? É dizer assim, irmãos, fique em paz que eu estou indo embora. Olha, a coisa está tão feia aqui que eu acho que é melhor eu sair para que a coisa fique em paz, para que a obra de Deus não sofra. Paulo está fazendo exatamente o contrário. Paulo está dizendo, irmãos, Deus abriu uma porta tão grande, tão promissora, que eu não posso ir. E eu não posso ir, não é só porque Deus abriu a porta, eu não posso ir porque tem muitos inimigos.
Não é hora de sair. Não é hora de cair fora. Havia inimigos em Éfeso? Havia. Paulo deveria ficar lá, correndo o risco da sua própria vida, mas só sair quando ele tivesse consciência que Deus estava mandando ele ir embora. E, meus irmãos, isso aqui é tão desafiador para nós, os pastores. Para nós que somos líderes. Porque, como eu disse, nós temos a tendência de, na hora da crise, na hora do revanche, na hora dos inimigos, nós abrirmos mão e irmos para outra cidade. Eu vou reconstruir minha vida em outra cidade, eu vou para outra igreja, eu vou para outro estado, eu vou para outro lugar, porque aqui eu já estou com muito inimigo. Paulo disse, não é hora de sair. Mas não é só o pastor, não. É assim no seu trabalho, é assim muitas vezes na sua vizinhança, na nossa vida como um todo. Portas se abrem, e você está vendo ali Deus lhe abençoar, Deus abrir portas, Deus fazer a coisa prosperar, mas porque se levantou 2, 3, 4 pessoas se levantaram contra você, aí você quer cair fora. Pastor Estevão, da Assembleia de Deus, um amigo querido, já pregou aqui na nossa igreja. Uma vez ele disse para mim uma coisa que me marcou e que eu, em muitos momentos da minha vida, eu reflito sobre isso. Ele disse assim, Reverendo Diogo, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu tenho procurado colocar em prática, é que eu nunca devo fechar uma porta que Deus abriu. Se Ele quiser fechar, Ele fecha. Agora, eu, de minha parte, por livre e espontânea vontade, fechar a porta que Deus abriu, não. O que ele estava dizendo? Eu pedi para sair da igreja? Nunca. Eu abri mão de um trabalho? Nunca. Agora, se o Senhor fechar a porta, se o Senhor, através da Assembleia da Igreja, se o Senhor, através de uma autoridade superior, me tirar dali, aí eu vou entender que chegou o tempo de Deus. Agora, eu, de minha parte, fechar uma porta que Deus abriu, eu não acho que seja o correto. E não é o correto. Então, meu querido irmão, Deus te colocou aonde? Deus tem usado você onde? Quais são as portas que Deus tem aberto para você nesta cidade? O que Deus tem feito na sua vida? Não é só, nós não estamos tratando aqui só de ministério pastoral, não. O exemplo é de um pastor, e eu tenho que aplicar para a minha vida, os presbíteros, diáconos, pastores que possam estar assistindo. Mas você, Deus te colocou onde? E como é que está seu coração? Tem oposição lá? Tem? Graças a Deus, você não é melhor do que Paulo, nem é melhor do que Jesus. Sempre nós teremos oposição. Tem gente que nos odeia de graça. Tem gente que não vai com a nossa voz, não vai com a nossa cara, não vai com a nossa maneira de se vestir. Paciência. Muitas vezes você tem inimigo de graça, você não fez nada, mas você tem inimigos. Outras vezes é culpa sua. Mas o ponto aqui é, não feche a porta que Deus abriu. É uma porta larga, promissora, é uma bênção que Deus está fazendo no seu ministério, na sua vida, na sua vocação, no seu trabalho, lá na escola, lá na empresa, lá no órgão público. Deus colocou você ali, não tenha dúvida, Satanás vai mandar gente para te perturbar, para te tentar, para derrubar você, vai caluniar, vai fazer de tudo, mas faça como o apóstolo Paulo, eu estou aqui e eu não vou sair agora. Não vou sair agora. E eram feras, eram acusações, era gente que estava levando as autoridades da cidade a, quem sabe, prender o apóstolo Paulo e, quem sabe, tirar-lhe a própria vida. Mas Paulo diz, não faça isso. Eu lembro aqui do caso de Neemias.
Neemias está fazendo uma grande obra. Neemias está reconstruindo os muros de Jerusalém. Neemias está ali como um homem de Deus, fazendo a obra de Deus, motivando aquele povo, reconstruindo aquele povo. Mas ele diz, porém muitos inimigos se levantaram. E eles mandavam cartas, eles faziam acusações, eles criaram inúmeros expedientes para barrar a obra do Senhor, para paralisar Neemias, para fazer Neemias cair fora. E Neemias disse, não, não e não. Chega ao ponto de eles mandarem carta, um embaixado, olha, queremos falar com você. Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar para dar satisfação a vocês não. Faça isso, meu querido. Aplique isso para a sua vida, aplique isso para o seu coração. A porta que Deus abriu, Ele é quem deve fechar, não você, não você. A outra coisa que esse texto coloca para nós interessante, primeiro Paulo revelou o diário de bordo, o plano de viagem. E o plano nós devemos fazer, mas a resposta é de Deus. Segundo, ele coloca essa justificativa dele permanecer em Éfeso, dele ficar em Éfeso mais um tempo. Ele vai permanecer ali por causa da obra do Senhor, pelo que o Senhor está fazendo, e ele vai permanecer ali porque tem muitos inimigos, tem muita coisa ainda que precisa ser feita, então ele não pode sair assim, de qualquer jeito. Ele não pode sair. Mas terceira coisa, Paulo vai recomendar Timóteo à igreja de Corinto. Ele diz assim, caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha receio, não tenha nada que recear estar entre vós, pois trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, mas ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa tornar até mim, pois o estou esperando juntamente com os irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Paulo disse, eu vou estar com vocês, mas eu preciso passar um tempo em Éfeso para resolver essas questões aqui e continuar fazendo a obra do Senhor. Mas Timóteo está indo. Aqui tem um problema de tradução, porque se você olha o capítulo 4, Timóteo já foi enviado. E o texto grego aqui diz, se Timóteo chegar aí, se Timóteo for. Então, há uma discussão aqui, como é que pode? Lá no capítulo 4, 17, 19, Paulo está falando desse desejo de ir e já enviou Timóteo. E aqui ele está dizendo assim, se Timóteo for, como assim? Ele não já foi? Inclusive, a King James coloca assim, caso Timóteo chegue, o que está acontecendo? É que Timóteo partiu para Corinto, mas a carta que Paulo está enviando aqui para a igreja de Corinto está chegando na frente dele. Timóteo deve ter passado pela Macedônia, deve ter visitado as igrejas, cumprido ali uma agenda que Paulo determinou para ele. Ele era um auxiliar de Paulo, era um jovem ministro, fiel a Paulo, e ele tinha essas missões que eram dadas por Paulo para ele, de visitar a igreja, de pastorear algumas igrejas. Era um homem de confiança de Paulo. E Paulo disse, olha, Timóteo vai chegar aí. Ele já está indo. Agora, quando ele chegar, caso ele chegue aí, eu quero que vocês façam algumas coisas. Primeiro, tomem providências para que ele não tenha nada que recear estar entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Veja o coração de Paulo, Tiagão. Ele está dizendo assim, irmãos, eu enviei Timóteo para visitar vocês. Mas cá entre nós, a igreja com aqueles problemas todos ali, você enviar um jovem obreiro, Timóteo poderia ter no máximo 30 anos. Paulo ficou preocupado. Como é que ele vai ser recebido lá? Se Paulo, no capítulo 2 de 2 Coríntios, vai dizer que quando ele chegou lá, ele quase apanhou na igreja, o problema foi sério, Paulo ficou pensando, o que eles vão fazer com Timóteo?
Existia um grupo ali que era contra Paulo, e que a figura de Timóteo lembrava Paulo, porque Timóteo era fiel a Paulo. Então eles poderiam retalhar Timóteo para chegar a atingir o apóstolo Paulo. Eles poderiam menosprezar aquele rapaz, eles poderiam tratar mal aquele rapaz. E como Timóteo, a palavra de Deus coloca que Timóteo era tímido, era jovem e era doente. E aí Timóteo iria chegar naquela igreja, imagina uma assembleia, um pastorzinho novo, recém-ordenado, menos de 30 anos de idade, aí tem ali toda aquela turma experiente da igreja, os donos da igreja, ricão, gente poderosa na igreja, iria botar o dedo na cara do pastorzinho e impor sobre ele. Aí Paulo está dizendo, quando Timóteo chegar aí, tomai providências para que ele não tenha receio de estar entre vós. Ele não tenha receio, não tenha medo, não tenha constrangimento de estar no meio de vocês. Irmãos, veja como é que era essa igreja. Você já pensou uma igreja que um obreiro, um presbítero, um pastor tem medo de ir lá? Tem medo de ir cultuar com aqueles irmãos, adorar com os irmãos, está com receio, está com dedos, porque ele não sabe o que pode acontecer ali. Paulo está preocupado porque ele mandou Timóteo para uma missão complicada. Abrindo um parênteses aqui. Pastor Jeremias Pereira é uma figura diferenciada, né? Ele disse, em uma de suas pregações, que eu ouvi há muitos anos, que tinha um presbítero na igreja dele, que era complicado, um presbítero daquele assim, carne de pescoço, dava trabalho que só a misericórdia. E um dia ele cometeu um pecado terrível com esse presbítero. O que ele fez? Ligaram para a casa dele, Tiagão, de madrugada, pastor Jeremias, vem aqui, que tem uma pessoa endemoniada aqui no meu prédio, está com a faca na mão, e está quebrando tudo aqui, não tem quem chegue perto dele, está endemoniado, é espírito mesmo, e eu queria que o senhor viesse aqui para orar e expulsar o demônio. Ele disse, já sei, vou mandar o presbítero. Ligou para o presbítero. Presbítero, próximo da sua casa aí tem uma pessoa que está precisando de oração, você pode ir lá? Agora, reverendo. E aí ele disse que, quando desligou o telefone, o coração mexeu com ele. Meu Deus do céu, esse presbítero é complicado, mas olha o que eu fiz com ele, Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia. Senhor, guarda ele, Senhor. Senhor, não deixa esse cara matar ele não, Senhor, que eu não vou ficar em paz, eu não vou ter paz na minha vida e tal. E ele disse que dobrou o joelho e ficou orando. Quando foi 1 hora depois, ele ligou para o presbítero. E aí, presbítero, como é que está? Ele disse, reverendo, fica na bênção, já expulsei o demônio, estou tomando um cafezinho com bolacha aqui, pode ficar tranquilo, pode dormir tranquilo. O presbítero era ruim, mas era cheio do Espírito Santo. Que é assim, irmão, nós temos problemas, de perto, ninguém é normal. Todos nós temos dificuldades. É mais ou menos o que Paulo fez aqui. É claro que Paulo amava Timóteo, era o seu filho na fé. Ele não mandou como Jeremias mandou. Ele mandou Timóteo e ele disse assim, e agora? Como é que essa igreja vai receber Timóteo? Então ele diz, irmãos, cuidem para que quando Timóteo chegar aí, vocês tratem ele bem, vocês tratem ele de tal forma que ele não tenha receio de estar no meio de vocês. Outra coisa que vocês devem fazer, sim, por quê? Porque ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. O que Paulo está dizendo é, igreja de Corinto, se vocês têm um pouquinho de respeito por mim, se ainda resta, pelo fato de eu trabalhar na obra do Senhor, vocês também têm que respeitar Timóteo, apesar dele não ser apóstolo, dele não ser um pastor experiente como eu, não ter a mesma idade que eu tenho, mas ele trabalha no Senhor, na obra do Senhor, igual a mim. O que Paulo está fazendo com aquela igreja? Igreja de Corinto, honre o pastor experiente e honre o pastor que está começando. Igreja de Corinto, honre o pastor de cabelo branco, mas honre aquele pastorzinho que está começando agora, que está iniciando o ministério, porque a igreja tem a tendência de olhar para o reverendo mais antigo, o reverendo mais experiente, o doutor, e valorizá-lo.
respeitá-lo, e o outro não. A igreja tem a tendência de olhar para um presbítero mais velho, mais experiente, já com a vida estruturada, e ter um respeito por ele. E quando o presbítero é jovem, é claro que ele tem que saber se colocar no seu devido lugar e conquistar a liderança da igreja, mas a igreja tem a tendência de olhar para um presbítero mais jovem e não respeitá-lo como deveria. Ele é uma autoridade, ele trabalha na obra do Senhor, assim como o pastor mais velho. Paulo, que grandeza do coração deste homem, ele está dizendo assim: igreja, eu trabalho na obra do Senhor, ele também, então, assim como eu devo ser respeitado, ele deve ser respeitado, ele deve ser honrado. A igreja precisa aprender isso. Aí ele diz: caso Timóteo chegue, tomai providências para que ele não tenha nada que recear estar entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Ele não é melhor do que eu, nem eu sou melhor do que ele. Nós somos apenas servos na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze. A igreja tem a tendência de desprezar a liderança quando é jovem. E principalmente quando é um jovem assim como Timóteo, doente, tímido, sem muita expressão, aquela pessoa introvertida, aí é que a igreja tem a tendência de menosprezar. A vida ministerial ela é muito difícil, irmãos, porque se você é jovem, a igreja tem a tendência de menosprezar. Se você é muito velho, ou se você já atingiu uma certa idade, a igreja tem a tendência de fazer a mesma coisa, porque agora você está velho, já não serve mais como antes. Você agora já não tem mais a força que deveria, você não tem mais o carisma que deveria, e a igreja vai desprezar você. Nem muito jovem, nem muito velho. Mas o ponto aqui é, independente se é jovem, se é velho, se trabalha na obra do Senhor, se é um servo do Senhor, a igreja não pode desprezar. E mais, ajudai-o a prosseguir viagem em paz, a fim de que ele possa retornar até mim, pois eu estou esperando juntamente com os irmãos. A igreja deve honrar a sua liderança, a igreja deve incentivar a sua liderança, a igreja não pode fazer com que a sua liderança tenha receio de estar entre ela, e além do mais, a igreja deve investir na sua liderança. E ele está falando aqui de investir financeiramente. No caso aqui de Timóteo, era investir nas viagens, na viagem de retorno. Ele ia para a igreja, mas Paulo e os irmãos estavam esperando ele de volta. E quem deveria cobrir os custos da viagem? A igreja de Corinto. A igreja de Corinto deveria ter essa visão. Timóteo está vindo aqui, vai pregar a palavra, vai estar conosco, vai ministrar aqui os mandamentos do Senhor para nós, e nós vamos custear as despesas dele de volta para Éfeso. Há muita igreja mão de vaca, meus irmãos. Há muita igreja que não valoriza os seus obreiros, que não valoriza os missionários, que tem muito dinheiro aplicado e não investe em vidas, em pessoas. Reverendo Augusto Nicodemos lançou um livro agora comemorando os seus 40 anos de ministério pastoral. Eu estou lendo o livro. E um dos capítulos do livro é exatamente sobre oferta para os pregadores, para as igrejas, quando as igrejas convidam um pregador. E se por um lado o pastor, o pregador, ele não pode ir para uma igreja por causa da oferta, por outro lado, a igreja não pode se furtar de honrar aqueles que estão servindo o Senhor, porque eles têm casa, eles têm família, eles lavam roupa, eles pagam conta, eles têm que viver. Então Paulo está dizendo, igreja de Corinto, cubra as despesas de Timóteo quando ele for ter convosco, para que ele volte. Honre pessoas assim, cuide dele, faça o melhor, para que quando ele voltar, nós possamos recebê-lo assim como ele foi, recebê-lo em paz, com saúde, recebê-lo bem.
Concluindo, meus irmãos, esse diário de bordo de Paulo, olha o que ele diz aqui no texto ainda. Quanto ao irmão Apolo, não é Apolo meu neto, quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir agora, de modo algum. Irá, porém, assim que tiver boa oportunidade. Olha que coisa interessante aqui no texto, que se você pegou as mensagens anteriores e prestou atenção, você vai entender perfeitamente o que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo está dizendo? Primeiro, a expressão que ele utiliza aqui, quanto a o irmão Apolo. Lembra do capítulo 7, versículo 1, do capítulo 8, do capítulo 12 e do início do capítulo 16? Há uma expressãozinha em grego chamada peridi, quanto a, com respeito a. E o que os estudiosos entendem à luz dessa expressão que aparece, que é traduzida aqui, quanto a? É que Paulo tinha em suas mãos uma carta da igreja de Corinto, com perguntas. Então, quanto a esse determinado assunto que vocês mandaram, eu digo isso, isso e isso. Quanto a esse assunto, isso, isso e isso. Quanto aos dons espirituais, isso, isso e isso. Então, a partir do capítulo 7, Paulo está respondendo perguntas daquela igreja, da carta que foi enviada pela igreja. E aí, quando chega aqui no texto, ele diz assim, quanto a Apolo, quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos para vos visitar. Todavia, ele não quis ir agora, de modo algum. Irá, porém, assim que tiver boa oportunidade. O que leva a gente a entender aqui, à luz do contexto? É que na carta, e veja que Paulo está deixando para o final, é a última pergunta, depois daqui não tem mais esse quanto a. Na carta que os coríntios escreveram, eles estão pedindo informações, ou quem sabe estão pedindo para Paulo enviar Apolo para a igreja de Corinto mais uma vez. E você só vai entender isso aqui se você lembrar do livro de Atos e você lembrar de alguns pontos da carta lá no início. Quem é Apolo? Apolo, de acordo com o livro de Atos, era um pregador eloquente em palavras. Alguém que se converteu, ele era um judeu de Alexandria, ele se converteu a Cristo, ele foi discipulado e ele era poderoso em palavras, um grande orador, um grande pregador. E quando Paulo sai de Corinto, quem é que substitui Paulo em Corinto? Apolo. Ele é o pastor da igreja de Corinto quando Paulo sai. Só que agora Apolo está com Paulo em Éfeso, na casa de Áquila e Priscila. E aí a igreja de Corinto manda essa carta para Paulo com as perguntas, e o que dá a entender aqui no texto, pelo menos a maioria dos exegetas reformados entendem assim, é que a igreja está dizendo assim, Paulo, manda Apolo para cá de volta. Manda Apolo de novo para pastorear a igreja. Lembre-se, lá no capítulo 3 e 4, nos primeiros 4 capítulos, você tinha um grupo muito forte ali que queria Apolo. Tinha o grupo de Paulo, tinha um grupo de Pedro, tinha um grupo de Apolo e tinha um grupo de Cristo. Então, quem sabe aquele grupo de Apolo, que era o grupo maior, provavelmente, colocou na carta, olha, nós queremos Apolo de volta, porque Apolo era um pregador eloquente. Então, quem sabe eles estavam pensando assim, o que a igreja está precisando é de um grande orador, de um grande pregador, de alguém que arrebanha as massas. E quem é esse cara? É Apolo. Nós não queremos um teólogo, que é Paulo. Paulo é o teólogo, Paulo é o estudioso, o exegeta. Nós não queremos um cara mais radical como Pedro, nós queremos Apolo, que é aquele cara que no domingo à noite vai subir no púlpito e vai dar um show de oratória e a igreja vai encher. Então manda Apolo.
Aí Paulo diz: quanto a Apolo, eu insisti com ele para ir até vocês, mas ele não quer ir de modo nenhum. Quando houver uma oportunidade, ele vai estar com vocês. Meus irmãos, só esse texto aqui daria um sermão. Porque nós vemos aqui a grandeza de Paulo. Paulo não está com ciúme de Apolo. Ele não tinha problema com Apolo. O problema era a igreja, eram os grupinhos. Mas entre os pastores, entre os pregadores, não tinha problema. Ele e Apolo são colegas de ministério, são amigos, são irmãos em Cristo, estão juntos, são homens de Deus, não tem disputa entre eles, quem prega mais, quem sabe mais, quem é mais importante, não tem. E quando a igreja manda a carta, Paulo diz assim: Apolo, vai lá, Apolo, volta, vai lá na igreja, vai ser bênção, esteja lá com os irmãos. Veja que Paulo não tem nenhum problema de Apolo ir pastorear a igreja de Corinto, ou quem quer que seja. Esse é o lado de Paulo. É esse homem que olha para a obra de Deus, é esse homem que tem essa visão diferenciada da obra de Deus. Agora, veja a postura de Apolo. Eu insisti com ele para ir estar com vocês, e ele não quer ir de modo algum. É o outro lado. Porque quem sabe agora, Apolo poderia dizer assim: a igreja está me pedindo, eu sou o cara. Eu vou lá, vou resolver os problemas. Eu sou o pastor ideal para essa igreja. Eu sou o pregador que essa igreja precisa. Eu sou o cara que vai resolver todos os problemas dessa igreja. Mas aí Apolo, de forma sábia, e mostrando que é alguém de caráter, de personalidade, Apolo parou, refletiu e disse assim: nesse contexto que a igreja está dividida, um de Paulo, outro de Pedro, um grupo me querendo, outro grupo que não quer ninguém, é o grupo de Jesus, eu ir nesse contexto, de modo nenhum. De modo nenhum. Em outra oportunidade, eu irei. A ideia que o texto dá é que Paulo pode ter insistido com ele, como ele diz, mas ele disse assim: Paulo, não insista, eu não vou nesse contexto. E por que Apolo não está indo nesse contexto? Porque Apolo sabe que ele indo nesse contexto, ele iria inflamar mais o problema daquela igreja. O grupo dele iria se sentir vitorioso, aí iria se levantar contra o grupo de Paulo e por aí vai. Meus irmãos, quantas lições a gente poderia tirar daqui para a nossa vida. Por um lado, o pastor não pode ser aquele cara ciumento, achando que a igreja é dele, que o povo é dele, e que ninguém pode assumir a liderança ali, porque ele é insubstituível. Se você pensa assim, meu querido, você está muito enganado. Deus tem N pessoas melhores do que eu e você para fazer a obra dele. Deus tem eloquentes, gente boca de ouro. Por outro lado, é o copastor ou a liderança da igreja que está vendo que o povo está querendo usá-lo contra o pastor da igreja ou contra a liderança da igreja que é instituída, porque era isso que aquela igreja estava fazendo. Por que não pediram Paulo, que é o fundador da igreja? Por que não pediram Pedro? Por que estão pedindo Apolo? Aquele homem, de forma sábia, cheio do Espírito Santo, ele diz assim: eu não posso ser joguete na mão de ninguém. Eu não posso ser usado para prejudicar a obra de Deus ou para fazer ciúme a ninguém. Então, eu não estou abrindo mão da igreja de Corinto, fechando a porta, não. Em outro momento eu vou estar aí. Não tenho nada contra a igreja. Agora, nesse momento aqui, não é salutar que eu vá. Que sabedoria. E que lição nós devemos tirar? A liderança da igreja.
Se tem um grupo da igreja que está focando em você, meu irmão, tenha muito cuidado. Muito cuidado. É o presbítero querido de um determinado grupo. Aquele grupo só quer esse presbítero aqui, só quer esse pregador. É o fã-clube do reverendo Diogo, que só vem quando o pastor Diogo prega. Se for o presbítero Tiago, se for o presbítero Gutenberg, se for o presbítero Rodrigo, aí não vou não, porque são os presbíteros. Eu só vou quando é o pastor. Ou então eu só vou quando é o presbítero Gutenberg. Meu irmão, você está adorando homens. Você está procurando servir a homens. A igreja de Deus não pode jamais focar em homens. Honrar sim. Honrar sim. Agora, tê-los como insubstituíveis, não. Não. E nós que somos a liderança, nós devemos ensinar isso para a igreja. No dia que a igreja achar que você é insubstituível, que só você é o cara, está na hora de você fazer como Apolo e dizer assim, eu não vou mais não. Vou passar um tempo sem pregar, vou passar um tempo sem ir, porque o povo está confundindo as coisas. Está confundindo as esferas. A minha oração, meus irmãos, é que o Espírito Santo de Deus possa aplicar esse texto na minha vida e na sua vida. São muitas as lições que nós podemos extrair daqui, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, para a igreja do Senhor, para o meu coração e para o seu coração. Planeje, planeje, planeje. Mas saiba que a resposta certa vem do Senhor. Se preocupe com pessoas, mais do que com estruturas. Paulo se preocupou com Timóteo. Paulo estava ansioso de que Timóteo voltasse para saber como é que estava ele. A igreja do Senhor, lembre-se, se preocupe com a sua liderança. Os seus diáconos, os seus presbíteros, os seus pastores, aqueles que ministram a palavra de Deus. E se preocupar aqui é não só orar, mas investir na vida deles. Investir, se possível, financeiramente. Investir. Trate com respeito, trate com carinho, trate com honra, não despreze. Ele acabou de ser ordenado, não interessa, ele é presbítero como o outro, ele é pastor como o outro tem 50 anos de ministério, ele foi ordenado agora, é pastor do mesmo jeito, trabalha na obra do Senhor, faz a obra do Senhor. E a outra coisa, não adore homens. Não, tem que ser Apolo. Tem que ser Paulo, tem que ser Pedro. Não, tem que ser quem Deus quiser, quem o Senhor quiser. Não é o pastor, o presbítero, não é representante de um grupo da igreja. O pastor ou o presbítero na igreja, ele é representante de Deus. É Deus quem coloca, tem que ser quem Deus quiser. E o pastor e o presbítero, coloque a sua barba de molho quando você estiver sendo destaque. Quando você for o cara. Tenha a sabedoria de Apolo de dizer assim, me usarem para esse tipo de coisa aqui? Nunca, nunca. Deus não me chamou para estar fazendo ciúme a ninguém, para estar criando grupo, fã-clube. Deus não me chamou para isso. Eu não quero pastorear nesse contexto, dentro disso aqui. Eu não vou fazer isso, nem com Paulo, nem com a própria igreja, nem com o meu Senhor, que me chamou para ser pastor da igreja. Ele não me chamou para ser joguete na mão de A, B ou C. Que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar?